Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Arca de Noé. Quem já conheceu, quem sabe dessa história? Todos, né? Com certeza. Desde muito cedo a gente conhece sobre essa história. Irmãos, não é lenda, é uma história verdadeira, escrita por Moisés na Bíblia. Vocês podem ler. E nós sabemos que tudo que foi escrito, deixado aqui, porque é para nós, nossos ensinamentos, para que venhamos a aprender a seguir o caminho do nosso Deus. Amém? E nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo de 5 a 13. Diz a palavra do Senhor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Amém? Senhor, nesse momento, meu Deus, nós colocamos, Senhor, essa leitura, Senhor, da palavra, da Tua palavra, Senhor. Que os nossos corações, Senhor, possam aprender mais um pouquinho, Senhor, para Te honrar, para Te glorificar, Deus. Nós sabemos, Senhor, que não somos nada, Deus, mas somos carentes de Ti, carentes do Teu Espírito Santo. E que o Senhor ache, assim como o Senhor achou em Noé, graça, Senhor. Que o Senhor acha graça em nós, ó Pai. Favor em nossas vidas, meu Deus. Assim como o Senhor achou em Noé favor, ó Deus. Olhou para ele, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala aos corações, fala ao meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Como eu já falei no início, amada, a história de Noé foi uma verdadeira jornada que teve que ter coragem e determinação e muita força. É interessante como tudo começou. Geralmente, as pessoas, muitas vezes, faz o romantismo da história de Noé. Mas não foi bem assim. A história de Noé, ela foi marcada a partir do momento que Deus já não estava se agradando do homem. E aí foi dado o início, quando o Senhor olhou para aquela maldade da terra. As pessoas já não tinham mais temor na palavra do Senhor. As pessoas já não queriam saber de Deus. Todos os ensinamentos do princípio, entre Adão e Eva, os seus filhos, eles acabaram se corrompendo. E aquilo desagradou profundamente a Deus, a ponto de se arrepender de ter feito o homem. E Deus olhou para a terra e disse: eu me arrependo de ter feito o homem e eu vou destruir. Vou destruir tudo que está na terra, os animais, todos os seres viventes. Mas interessante, amados, que quando Deus, que diz o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O Senhor se arrependeu. Aí você pode fazer uma comparação aos dias de hoje. Pensou Deus olhar lá de cima e falar: eu arrependo de ter feito o homem, porque nós não estamos diferentes. Vocês acham que estamos diferentes nos dias de Noé? A maldade que impera, a maldade que reina. As pessoas não levam a Deus tanto a sério. Eles
acha que Deus que depende dele e não nós que dependemos de Deus. E aí Deus olha, vou destruir essa nação. Não está longe disso, tá, amados? A Bíblia vai se cumprir. A palavra de Deus vai ter que se cumprir. E aí Deus, quando ele decidiu, estava já no seu projeto, ele vê quem? Ele vê Noé. Noé era justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, está escrito. Noé andava com Deus. Quando ele decidiu acabar com tudo, ele achou em Noé. Ele viu que Noé não poderia ser destruído. O Senhor, amados, quando ele viu a integridade de Noé. Integridade é a qualidade de caráter daquele que é inteiro, sincero em todos os âmbitos da sua vida. A integridade é um atributo de Deus. Deus requer de nós isso. E o Senhor olhou e falou assim, não, tem Noé e a sua família. E automaticamente seus filhos e sua esposa. Então, ao ver a integridade de Noé, ele já decidiu, não, Noé eu não vou dar fim. Porque ele foi reconhecido como um homem reto e puro diante dos olhos do Senhor. E é interessante, é o Senhor, no meio de um mundo tão grande, em olhar para alguém. Às vezes você está no meio da multidão, você pode até pensar, ai, Deus não está olhando para mim. O Senhor, amado, Ele conhece cada um de nós e Ele sabe pelo nome. Então, às vezes você pode pensar que você está perdido entre a multidão, mas não está. Porque, assim como Noé, Deus decidiu acabar com a humanidade, acabar com a terra. Porém, ao ver Noé, um homem íntegro e sincero, diante dele, ele decidiu fazer a arca que domina a arca de Noé. E dentro da Bíblia, amados, nós vemos que existe diversos homens assim na palavra do Senhor. Quando você olha para Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. O Senhor falou isso de Jó, da mesma forma que ele percebeu em Noé, a integridade de Noé. E aí, se você for caminhando pela Bíblia, as histórias da Bíblia, você vai ver que teve muito mais pessoas que eram íntegras ao Senhor. E que o Senhor percebeu, e justamente nesse meio de toda a tribulação na terra, de todo o cenário que já nada agradava a Deus, um mundo que não agradava, e justamente o Senhor olha para Noé. E às vezes nós colocamos diante de Deus as nossas vidas, porque o Senhor, amado, é a própria Deus, Ele é íntegro em todas as suas ações. A integridade. Em Deuteronômio 32, versículo 4 diz: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízes. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Deus é justo. E ele viu em Noé a integridade. E não pensa você que você passa desapercebido diante de Deus. Noé, ele alcançou a misericórdia de Deus. Ele foi achado por Deus. No meio de uma situação caótica. Já não tinha mais solução. E mais interessante, ao caminhar na leitura, você vai ver que Noé foi obediente e temente a Deus. Quando Deus falou a Noé, você vai fazer uma arca. Noé ele não temeu. Ele foi fazer a arca. Ele obedeceu a Deus baseado na sua fé. Você imagina que chega Deus e fala, você vai fazer uma arca porque eu vou destruir todo mundo. Vai cair uma grande chuva e vou destruir.
E Noé foi fielmente, amados. Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz: Noé fez exatamente como Deus ordenou. Seguiu fielmente todos os passos. Tudo que Deus falou a Noé, você vai fazer assim e assim. Ele fez. Ele não temeu, ele não questionou, ele não aumentou e nem diminuiu. Quantas vezes nós gostamos de questionar Deus? Quantas vezes colocamos nas nossas vidas questionamentos contra Deus? E às vezes achamos que nós temos esse direito. Noé não, ele seguiu os passos. Olha o que Deus falou para Noé. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 de largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de côvados de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um em seguida e um em terceiro. Noé obedeceu exatamente como o Senhor ordenou. Ele não questionou a Deus. E, amados, a palavra de Deus, ele fala para nós que a obediência a Deus é que vai nos conduzir ao céu. É viver em obediência ao Senhor Jesus. Saul, ele não obedeceu a Deus. E ele ainda queria enganar. O Senhor falou assim, olha, não quero sacrifícios, não pega nenhum desses despojos da guerra. E Saul foi lá e pegou. Ele não obedeceu a Deus. E as consequências daqueles que não obedecem a Deus, amados, são grandes. São grandes pessoas que não obedecem ao Senhor Jesus. Às vezes você pode até querer dar um jeitinho, nós brasileiros, né, os jeitinhos, mas não agrada a Deus. Você tem que seguir fielmente, por isso que a palavra de Deus é o nosso guia de fé, aonde nós temos que meditar para podermos aprender a fazer a vontade de Deus. Saul não obedeceu a Deus. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer a Deus como Noé fez. Como Noé, ele manteve a sua perseverança diante de Deus. Noé, ele não vacilou. Amados, foram um século, 100 anos. 100 anos construindo uma arca. E Noé manteve fielmente com Deus, em obediência, em perseverança. E não foi fácil para Noé. Não pense que foi só essa história assim, romântica, não. Para Noé manter-se perseverante, muitos criticaram. Você imagina um lugar onde não chovia e alguém fazendo um barco tão grande. O que esse homem, né, está fazendo? Ele foi chamado de louco. Em Hebreus, capítulo 11, 7, diz, naquela época ainda não havia evidências de chuva e nem de dilúvio. O povo de Noé zombou dele e o chamou de louco. Ninguém lhe deu os ouvidos. Ninguém. Só que ele perseverou. Ele manteve o foco diante de Deus. Foi assim que Deus mandou fazer, eu vou fazer. E mais, amados, Noé era agricultor. Ele teve que exercer várias funções aqui para a construção da arca. Ele teve que aprender para poder obedecer. E às vezes nós olhamos para nós. Nós estamos iniciando o mês de junho, o meio do ano. E eu creio que no início do ano, cada um de nós fizemos um compromisso. Esse ano eu vou fazer assim, vai ser diferente. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu não vou faltar mais culto. Cada um faz um compromisso, eu nem vou falar voto. Chega diante de Deus 1º de janeiro,
Começa a fazer suas promessas, começa a fazer seus compromissos. Outros até anotam na agenda para não esquecer. Mas não passa-se janeiro. Porque aí em janeiro vem já os feriados. Hoje não, porque hoje é primeiro, não vai começar amanhã. Eu vou começar dia 2, porque eu fiquei na igreja, não vou começar hoje não. E aí passa janeiro, já vem os feriados de fevereiro. Aí você fala, não, os feriados também não. E aí você vai ocupando, amados, nós conseguimos manter a nossa perseverança. Imagina manter uma perseverança e obediência um século. Foi o que Noé fez. Ele manteve o foco. E nós estamos iniciando o meio do ano. Dá para você rever aquilo que você prometeu, aquilo que você teve de compromisso com Deus. É ler a Bíblia, dá tempo de começar a palavra de Deus. Começa a ler o Velho Testamento, é tempo ainda. Mantém-se perseverante. Porque, amados, as pessoas que comprometidas com Deus é diferente. Deus agrada das pessoas comprometidas. Deus tem um mover diferente naquelas pessoas que são comprometidas com Ele. E a cada dia, o Senhor requer de nós isso. Não adianta querermos viver essa vida de promessa hoje, amanhã não cumpre. A Bíblia diz que é melhor não prometer. Você não vai cumprir, é melhor não prometer. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram entre vós. Bem-aventurado, ou seja, bem feliz, são aqueles que perseveram em Cristo Jesus, que vive uma vida íntegra, como Noé fez. Grandes lições, amados, tem a vida de Noé. Quando você começa a fazer a leitura, você fica assim, apaixonado por ter esse homem tão dedicado a Deus, vivendo assim, mesmo que sendo denominado como um louco, numa terra onde não chovia. O que Noé está fazendo? E pensa que ele conseguiu alguém, a não ser sua família? Só isso e ponto. Não conseguiu mais ninguém. Mas a integridade, a fé e a perseverança de Noé fez com que a palavra de Deus cumprisse. O projeto de Deus cumprisse. Porque ele não desistiu. E nós, que vivemos hoje, estamos nesses dias de turbulência, nesses dias maus, amados. Quantas vezes já pensamos em desistir, de abandonar o barco, de abandonar tudo, deixar para lá? Porque ninguém olha o que eu faço, ninguém vê o que eu faço. Olha se eu faço tanto. Amados, você tem que fazer tudo para Deus. Eu tenho certeza que se Noé estivesse fazendo para a família dele ou para alguém, ele tinha desanimado. Quando nós fazemos algo para o ser humano, nós desanimamos fácil, porque nós não conseguimos agradar. Não conseguimos. Se eu pregar aqui, se eu falar aqui, para agradar o homem, eu não vou conseguir. Não tenho essa capacidade. Mas, quando nós fazemos para Deus, ainda que você só lê um versículo aqui e fala amém, e é para Deus, a glória de Deus é exaltada. O nome do Senhor Jesus é exaltado. Por isso que nós temos que ser perseverantes, mantendo firme a nossa fé. Não deixando que qualquer coisa, qualquer pessoa te desvie do seu foco, que é Cristo, amados. Desvie do seu foco. Mantenha-se firme. Que o Pai que o Senhor olhe lá do céu e fala, olha, fulano é íntegro, ele é servo. Já foi provado. Foi assim que o Senhor falou de Jó. Ele mesmo, próprio Deus, da boca do próprio Deus. Ele falou, Jó, um homem íntegro, correto. Homem nenhum há como Jó.
E isso é maravilhoso. Às vezes, quando você ora e você reconhece que você não é ninguém, que você depende, é dependência de Deus, que você se esvazia do seu eu, de você mesmo, e deixa o Espírito Santo de Deus te encher. E você sente desejo de estar falando do amor de Cristo, desejo de estar na casa do Senhor, nem que seja para cantar para as paredes, mas você vem e canta. Você está na sua casa, você deseja estar além da palavra do Senhor, não para o mundo ver, mas para o próprio Deus. Para que ele olhe e fale, ó meu servo, olha meu servo, eu não vou destruir a terra. Eu não vou porque tem meu servo. E a terra, amados, nós estamos nos últimos dias. Se prepare. Mantenha-se firme. Mantenha-se perseverante. Buscando com intensidade. Buscando com intensidade a comunhão com Deus. E depois de tudo isso, Noé entrou na arca. E Deus fechou a arca. Caiu um grande dilúvio. As pessoas não creram em Noé, pereceram. As pessoas não acreditaram que ia acontecer, pereceram. E só foi Noé e sua família. E aí, mais difícil do que começar a fazer a arca foi recomeçar. Imagina você, já está tudo certo em sua vida e de repente você tem que recomeçar. Foi o que aconteceu com Noé. Noé, a terra foi destruída. E aí Deus deu uma ordem a Noé para que ele pudesse multiplicar a terra, amados. Novamente, como no início, lá na criação. E Noé tinha essa missão, mais uma vez. Saiu ele, sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos. E aí ele ia recomeçar tudo. E sabe o que Noé fez ao descer da arca? Noé ofereceu um holocausto ao Senhor. Se fosse nós, sentava e chorava, né? De ver uma terra toda destruída, sem nada, com a nossa pequena fé que temos. Quando você vê algo destruído na sua vida, que você pensa que você vai ter que recomeçar tudo, do zero. O que você faz? Dá vontade de sentar e chorar, não é ficar chorando não, o tempo todo. Noé, quando ele desceu da arca, quando a terra estava seca, ele foi e ofereceu um holocausto ao Senhor, um sacrifício ao Senhor Jesus. Diferente de nós. E ele não teve medo de recomeçar, porque havia um Deus que ele tem crido. Ele sabia em quem ele tem crido. Assim como ele passou um século construindo a arca. Ele falou assim, eu tenho um Deus todo-poderoso. E aí ele seguiu os passos, mais uma vez. Mesmo com toda a dificuldade. Se você vê todas as dificuldades que Noé enfrentaria mais à frente, ele não desistiu. O recomeço é mais difícil que o início. Todos sabem disso. Quando você tem que recomeçar. Às vezes a vida da gente faz isso. Você olha para os quatro cantos, é você e Deus e mais ninguém. É você olhar e falar, Senhor, esteja comigo. E é bem mais difícil. Após uma queda, levantar é muito mais difícil. Às vezes você quer ficar sentado ali, chorando, lamentando, muitas vezes murmurando, muitas vezes pecando. Mas Noé não. Que homem diferente. Claro que ele tinha, se você continuar lendo a Bíblia, teve os seus tropeços, porque ele era humano. Mas uma coisa é bem reconhecida, que ele mantinha fidelidade a Deus. Ele buscava isso com intensidade. E os seus filhos foram alcançados através da fidelidade, da integridade de Noé. Então, nós temos que ver, amados, reconhecer
que dependemos de Deus. Não adianta estar lamentando. É erguer a cabeça. Se for preciso recomeçar, recomece, mas recomece com Cristo. Não vacile, não comece errado, mas recomece com Cristo Jesus. Porque Ele é quem nos sustenta. É Ele que está conosco a cada instante. E Romanos capítulo 5 diz: e isso mais, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor Jesus. Paulo passou por diversas dificuldades. Esse sabia o que era ter fome, o que era ter o alimento, o que era pobreza, riqueza. Ele fala na sua palavra. As tribulações perseguia. Mas ele falava com propriedade, que ele conheceu todos esses aspectos. E ele não teve medo nenhum de andar com Deus, de viver com integridade diante de Deus. Que sejamos assim, amados. Você continua lendo esse capítulo, vai até o 9, 10. É maravilhoso. E aí você encontra lições maravilhosas de não desistir. Não desista de Deus. Não deixe que a dificuldade te afaste de Deus. Se for possível, recomece. Como eu falei no início lá, se você fez compromisso com Deus durante o início do ano, faça de novo, fala, Senhor, não consegui. Sabe, o nosso grande erro, amados, é muitas vezes não se derramar diante de Deus, mostrando nossas fraquezas para Deus. Mesmo que Deus sabe que sou fraca. Mas nós temos que falar, Senhor, eu sou fraca. Senhor, eu não consigo, eu estabeleço meta, eu não consigo. Olha para mim, para a minha fraqueza. Quantas vezes eu quero fazer e não faço. E o Senhor, amados, Ele é grandioso, compassivo. Quando ele vê um coração quebrantado diante dele, Ele é compassivo. E o Senhor vem e nos abençoa e nos encoraja a seguir. Nos encoraja a batalhar por uma vida espiritual reta diante de Deus. Faça esse compromisso com o Senhor. Noé teve esses atributos de integridade, de perseverança. Teve o atributo de um recomeço. Ele teve que recomeçar, ser firme para recomeçar tudo. Assim como foi falado para Adão e Eva, foi falado para Noé. Agora vai ter que multiplicar a terra. E assim é nós, amados. Que nós possamos viver com integridade diante do nosso Deus. Para que o Senhor olhe e fale. Olha bem, meu servo, ele é íntegro. Mesmo quando que às vezes tropeçamos, mas somos corajosos para seguir em frente e erguer a nossa cabeça com Cristo e seguir em frente. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, em nossos corações. Senhor, nós sabemos das nossas limitações, das nossas fraquezas. Como somos fracos, meu Deus. Não é tão firme, Senhor, perseverante. Não é, Senhor, tão íntegro. Ele foi, Senhor, até o último momento, andou contigo, Senhor. Foi fiel, Senhor, com a tua palavra. Teve fé suficiente para construir a arca, meu Deus. Teve fé suficiente para esperar a chuva, para cumprir aquilo que o Senhor tinha falado para ele, meu Deus. Senhor, sonda os nossos corações, Senhor. Tu sabes como somos, meu Deus. Como somos, Pai. Como precisamos de Ti, Deus. E como somos carentes de Ti a cada dia. Senhor, derrama sobre essa igreja, meu Deus, a coragem, Pai. Que haja pessoas encorajadas aqui nessa noite, meu Deus. Pessoas determinadas, perseverantes. Pessoas que buscam integridade. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos, meu Deus. Para a glória do teu nome, para que o teu nome seja, Senhor, proclamado. Para que o teu nome seja exaltado, Deus.
Ó Pai, em teu nome, Jesus, porque tu és santo, tu és bom, tu és maravilhoso, ó Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Mensagem 35.